1 João, capítulo de número 3, versículo de número 19 em diante. Prestem bem atenção, ó. E nisto que conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos os nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações, e conhece todas as coisas. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Eu tenho certeza que você já deve ter se deparado com esse versículo e se perguntado do que João está falando nestas palavras. Há momentos em que o nosso coração pesa e a nossa alma desfalece na incerteza da salvação. Abre aspas. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, é aquele momento que escutamos uma voz em nossa mente nos acusando e causando incerteza e confusão. Então a única maneira que nós temos de resolver essa situação, principalmente quando essa situação nos dá uma confusão, nos dá uma indecisão, nós não temos certeza se aquela voz está realmente certa, se o nosso coração está nos condenando de maneira justa, nós apelamos então ao testemunho do Criador e deixamos que Ele nos julgue e nos revele se necessitamos de arrependimento. Ora, vamos lá, gente. O homem ele é apto para examinar a si mesmo, mas ele teria essa capacidade sempre? Será que não haveriam sentimentos, medos e tensões capazes de paralisar momentaneamente o nosso autoexame? A nossa experiência diz que sim, é só você analisar. Nem sempre você está em condições mentais de saber o que é certo e errado na sua vida naquele momento, sabe? Depois você pode julgar. Mas naquele momento você está tão abalado, tão triste e tão confuso, aquele sentimento tão intenso em você, que você não consegue parar, pensar e raciocinar sobre aquilo, comparar com as Sagradas Escrituras, sem que aquela emoção influencie no seu julgamento. Nem sempre estamos aptos a discernir se erramos, e em crises mais graves, saber se somos salvos ou não. É por isso que João nos pede para apelar à autoridade divina, que com certeza não julgará conforme o engano do nosso coração, mas pela verdade acessível pelo poder da sua onisciência. Deus conhece tudo, então Ele sabe se o julgamento do nosso coração está seguindo a voz do Espírito Santo, a palavra, ou se realmente está acusando injustamente, exageradamente. Por exemplo, às vezes você comete um pecado que não é um pecado tão grave, não é algo para se descabelar, não é. Mas por causa de algum outro problema seu, você já olha para aquilo como o fim do mundo. E aí você vai trazer um peso exagerado sobre aquilo. Como também, às vezes, você está tão cínico e frio espiritualmente que você comete vários pecados errôneos, terríveis, e você não percebe a gravidade daquilo. Mas João está falando especialmente do primeiro caso, que é o caso de você, com um sentimento, acusar demasiadamente você, a ponto, às vezes, até de você se esquecer do sacrifício de Cristo. E também da bondade, da boa vontade que Deus tem com nós. Ora, se a gente sabe do peso do nosso pecado, a gente tem que ter uma igual consciência do amor de Deus. Senão vira, vou me entregar ao pecado aqui, vou viver angustiado na minha vida, vou me entregar ao pecado e enfim, Deus não vai me salvar. Óbvio que não é dessa forma que tem que ser. Então o que você faz? Você ora, você pede a Deus, neste momento eu não estou tão apto para entender a situação que está ocorrendo na minha vida, mas eu peço, me ajuda amanhã, quando eu levantar cedo, com a cabeça mais fria, a pensar sobre isso, a ler as Escrituras e procurar uma resposta sobre isso. Comparar a minha atitude com as Sagradas Escrituras para ver se elas estão de acordo com a tua palavra. Me faz entender melhor essa situação, porque nós sabemos, irmãos, a complexidade do ser humano é um negócio assim que, olha, eu vou te falar. Não se refere somente a um ato exterior que você comete, mas a uma intenção, a um pensamento. E aí que entra a confusão. Às vezes você teve um pensamento e você pensa que você pecou, sendo que aquele pensamento foi só um devaneio, assim, não foi um ato deliberado de um pensamento sobre algo pecaminoso. Por exemplo, quando alguém fica pensando realmente no pecado deliberadamente várias horas seguidas. Opa, peraí. Aí, meu amigo, aí não, né? Agora, quando você é tentado, obviamente a sua mente vai aparecer alguma coisa de pecado lá. Só que não necessariamente você está pecando, você está sendo tentado. Ou às vezes é um pouco das duas coisas. Você está ali numa linha tênue. Você meio que está sendo tentado, mas há alguma fraqueza ali no seu coração que talvez possa fazer você pecar. E aí você já vai ter que tomar mais cuidado. Enfim, a complexidade do ser humano é uma coisa que só Deus consegue lidar. Às vezes nós conseguimos lidar também, mas geralmente Deus ele tem essa capacidade com muito mais facilidade que o nosso, por ele ser onisciente, onipotente, onipresente e etc. Então a gente vai apelar para quem? Para nosso próprio entendimento? Ou para a lei de Deus? Ou para a sua infinita sabedoria? Então que os irmãos, se estiverem passando por uma situação tal ou qual,
que peçam sabedoria a Deus e que peçam autoridade divina para julgar, certo? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa palavra. Deixe seu like abaixo, comente aí também o que você achou. Me dê também ideias de vídeos que você queira aqui no canal, certo? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau. Deus abençoe.